Queridos, texto de hoje, Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Eu estou lendo na Bíblia Almeida. Deixa eu botar um peso de papel aqui, porque senão... Aqui, acho que agora foi. Sim. Todo mundo encontrou, gente? Sim? Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Amém? Podemos? Vamos lá então. O meu título diz assim: o anúncio do nascimento de João. Verso de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E a igreja diga amém. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós especificamente, nos guie, nos guarde, nos oriente, para que a gente saia daqui com pleno entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Nos livre de todo mal, perdoe as nossas culpas e nos conduza a uma boa adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é a historinha de como se deu o nascimento de João. É o princípio de tudo. E aqui explica quem eram os seus pais, Zacarias e Isabel, e quais as características esses pais possuíam, e também o momento em que o anjo visita o pai para anunciar o nascimento de João. Então esse é o contexto que a gente se encontra. E João, como a gente já sabe, era o precursor de Cristo, era aquele que anunciaria o Messias que havia de vir. Ele era a voz que clamava no deserto. Amém? Todo mundo entendeu aqui o contexto? Fácil? Beleza? Vamos lá então? E o verso de número 5 começa assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. O texto inicia trazendo um marco temporal, qual seja, que no tempo do rei Herodes existiam duas pessoas, Zacarias e Isabel. Então veja só, o tempo era o do rei Herodes, e nesse tempo nós tínhamos um homem e uma mulher de Deus. Isso significa o que, Mateus? Significa que os tempos podem vir permeados de pessoas
difíceis, ruins, assim como Herodes foi. Só que ainda nesses tempos, Deus levanta os seus homens e as suas mulheres, que são sacerdotes e que são mulheres de Deus. Então você pode estar olhando à sua volta, você pode estar olhando para o tempo que a gente vive, para as dificuldades que a gente passa, para os dias ruins que acontecem e imaginando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que de tudo isso? Os tempos podem ser difíceis mesmo, e de fato são. Mas mesmo diante disso, são levantados homens e mulheres de Deus. E eu prego aqui para uma igreja e eu profetizo aqui que essa igreja são compostos por Zacarias e Isabéis, mulheres e homens de Deus levantados para esse tempo difícil no qual nós vivemos hoje. Você foi colocado e levantado nesse lugar onde você está justamente para ser o representante, para ser a cara de Deus nesse ambiente hostil que você vive, em meio aos Herodes da vida. Amém? Amém? E o texto segue dizendo o seguinte: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O verso de número 6 e o verso de número 7 começa a descrever as características tanto de Isabel quanto de Zacarias. E a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, que eles eram justos e que eles obedeciam a todos os mandamentos e preceitos de Deus. Ou seja, nós estamos diante de pessoas que têm o temor dentro de si. É gente que serve a Deus até o tutano. Não é meio crente, não é meio servo, não é meia serva, não é mais ou menos de Deus. É de Deus até o tutano. Cumpre absolutamente tudo. São irrepreensíveis em absolutamente tudo. E são pessoas assim que Deus tem procurado para derramar a sua bênção, para mostrar a sua glória. Quem está definitivamente comprometido com todos os preceitos que Deus nos deu. Esse é o tipo de gente que alcança a bênção de Deus. Por quê? Porque eles vivem nos estatutos e nos preceitos de Deus, independentemente de dias bons e de dias ruins. Eles simplesmente são de Deus e ponto. Tem alguém aqui que é de Deus e ponto? Amém? Só que veja só, o verso de número 6 traz as características desse homem e dessa mulher de Deus. E o verso de número 7 traz os problemas enfrentados por eles. Porque homens e mulheres de Deus, apesar de serem de Deus, também passam por dias difíceis. Também sofrem com as coisas que acontecem. Também tem lutas, também tem guerras, também tem busca, também tem dificuldades. E o verso de número 7 diz qual a dificuldade deles. Dizendo o seguinte: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Não ter filhos naquela época era um sinal. Tinha-se um entendimento de que se o casal não tinha filho, a maldição de Deus estava sobre eles. E
sempre que alguém não tinha filho, as pessoas olhavam e pensavam assim, não sei não se é assim de fato totalmente de Deus, porque se fosse de Deus, teria filho. O filho era um selo no entendimento daquela época de que as pessoas estavam em comunhão com Deus. Então, por exemplo, vocês que têm filhos estão em comunhão com Deus. Eu e a minha esposa que não temos ainda, por que não tem ainda? Será que é de Deus mesmo? O irmão e a irmã que estão grávidos, parece que são homem e mulher de Deus, porque já tem menino. Então, estão esperando o menino chegar. Então, esse era um termômetro de que se a bênção de Deus estava ou não na casa. E a Bíblia diz assim, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Não é porque as coisas não estão dando certo na sua vida que Deus não está contigo. Vou repetir. Não é porque coisas desagradáveis, porque lutas, porque dias difíceis, porque alguma situação desagradável que você passou ou passa, não significa que Deus não está na sua vida. Da mesma forma, não é porque as coisas estão dando certo, não é porque o carro é zero, que os boletos estão pagos, que não sei o que está tudo bem, que a saúde está boa, que Deus está concordando com determinadas coisas que a gente faz. Deus está conosco ou não, se nós estivermos cumprindo o verso de número 6. Se a gente for irrepreensível, for justo e estiver andando nos seus estatutos. As circunstâncias boas ou más do dia a dia, do que acontece, isso não é um carimbo ou um indicativo de que Deus está contigo ou não. Ele está contigo se você está cumprindo o verso de número 6. O verso de número 7 é um mero desdobramento de viver em um mundo pecaminoso quanto o nosso. Então, repito, se deu algum problema, se deu ruim aí na tua vida por conta de alguma coisa, não significa que Deus não está contigo. Da mesma forma, se está dando tudo certo, também não significa que Deus está aprovando tudo aquilo que você faz. O que você e eu, a gente precisa ter ciência é se nós estamos cumprindo o verso de número 6. Se a gente é justo, irrepreensível e a gente cumpre todos os estatutos do Senhor. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, o verso número 7 diz o seguinte: não tinham filhos, ela era estéril. E ele arremata dizendo assim, e ambos tinham idade avançada. Significa dizer que ambos não estavam mais na idade de ter filhos. Eles eram velhinhos, eles estavam com a idade adiantada, avançada. E aqui, o questionamento que o Espírito Santo me fez, e isso aqui me confronta muito, foi o seguinte: por quanto tempo, ou até quando, ou durante que período você aguenta permanecer irrepreensível, permanecer cumprindo os estatutos, permanecer sendo justo, sem receber a bênção que você tanto quer? Ambos eram de idade avançada, ou seja, eles estavam sem a bênção do filho há quanto tempo? Muito tempo. Mas mesmo assim eles eram irrepreensíveis, mesmo assim eles eram justos. E a gente? Quanto tempo a gente aguenta se manter no caminho justo, reto, santo, separado, homem de Deus, mulher de Deus, respeitoso, digno, honesto? Durante quanto tempo a gente consegue ficar sem que Deus precise nos abençoar com alguma coisa?
Será que a gente conseguiria chegar em uma idade avançada sendo irrepreensível sem que a bênção tenha vindo na nossa vida? Isso me confronta, porque eu não sei vocês, mas se eu oro um dia, oro 2, oro 3, oro 4, oro 30 dias e o trem não aparece, eu já fico meio, acho que Deus, parece que Ele não gosta muito de mim não, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho jejuado, eu tenho pedido, eu tenho dizimado, eu tenho sido honesto, eu tenho cumprido os estatutos, e cadê minha bênção? Alguém já passou por isso? Alguém já orou, já buscou, jejuou, dizimou, ofertou, rodou no manto, chorou, orou a noite inteira e a bênção não veio ainda? Isso é um teste, sabe do quê? De quanto você aguenta se manter no caminho de Deus, porque Deus é Deus. Independentemente do que Ele faça, Ele continua sendo Deus. E esse é talvez seja um dos testes mais difíceis que a gente passa na nossa vida. Permanecer com Deus, por quê? Porque Ele é Deus. Independente. Se você está doente, se você não está, se o dia está bom, se não está, se o menino está indo bem na escola, se não está, se as contas estão pagas, se não está, se a porta de emprego abriu, se não abriu, etc. e etc. Se você está bem nesse ponto, Deus manda eu te dizer, eu estou só testando seu coração, para ver se você aguenta viver comigo sendo Deus, soberano, independente de qualquer coisa. Amém? E o verso de número 8 segue contando um acontecimento. Até aqui disse qual era o tempo, as características, as situações que tinham acontecido na vida de Zacarias e Isabel, e o verso de número 8 abre dizendo assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Aí começa a contar o acontecimento que desencadeou a visita do anjo para entregar a bênção na mão dele. E diz que ele estava na turma dele, na ordem dele, servindo no templo, e então tirou-se sortes para descobrir quem ia ser o sacerdote designado para queimar o incenso naquele dia. Como que funciona isso, Mateus? Funciona assim, ó. Naquela época, quem fazia o serviço no templo era o sacerdote. E existiam 24 equipes ou 24 divisões sacerdotais. Zacarias, a Bíblia diz aqui que ele era da ordem de Abias, ou seja, a equipe dele era a equipe de Abias. E chegou a vez da equipe dele servir no templo. E isso acontecia como? Pelos estudos, cada equipe, cada divisão, cada turno desse aqui, tinha a possibilidade de servir no templo 2 semanas no ano. Então tinha uma equipe, servia 7 dias, aí passava as outras 23 equipes, e então eles voltavam e serviam novamente. Então mais 23 equipes, e então eles voltavam e serviam novamente. Só que cada equipe tinha muitos sacerdotes. E como designar o sacerdote que ia entrar lá no templo para queimar o incenso? A metodologia utilizada era tirar sortes. Então, dentro daquela turma, tinha um monte de sacerdote, tirava sorte, sorteava, e então falava, é fulano. E fulano prestava o seu serviço no altar, no templo, melhor dizendo. E o que a gente aprende aqui? Que Zacarias, ele foi colocado
dentro do templo, no local onde o anjo de Deus visitou ele, mediante sorte. Só que a sorte, para quem acredita em Deus, para quem é crente em Jesus Cristo, sorte não é uma aleatoriedade. Sorte não é algo que você está andando na rua, de repente você está andando, cai um pacote de dinheiro na sua testa e fala: meu Deus, olha que sorte que eu tive. Tropecei num pacote de 100 mil reais e resolveu a minha vida. Isso não é sorte para quem é crente. Crente, a sorte para o crente funciona assim, ó. Zacarias estava servindo no templo, ele era irrepreensível, justo, temente a Deus, cumpria tudo. E ele teve a sorte de estar servindo no templo naquele dia, e então ele pôde queimar o incenso naquele dia. Então a sorte, para quem é crente, funciona assim, ó. Você está servindo a Deus, fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, então a sorte te encontra. A sorte é o favor de Deus para quem está fazendo a coisa certa, do jeito certo, servindo a Ele. Tem alguém me entendendo aqui? A sorte vai bater na sua porta? Sim. Como? Quando você estiver fazendo a coisa certa, do jeito certo, com as pessoas certas, no lugar certo, servindo a Deus de forma irrepreensível, aí misteriosamente a sorte cai bem na sua vida e você é convidado a entrar no templo para queimar incenso, para prestar a sua adoração. Então, se você é crente, se você entende que Deus faz as coisas, não coloque na conta da aleatoriedade as coisas que acontecem na sua vida. Se você está posicionado, se você é temente a Deus, serve a Deus, faz a coisa certa, a sorte inevitavelmente vai bater na sua porta. Porque a sorte, segundo Deus, é a bênção de Deus procurando alguém que está posicionado. Aí então, você tem sorte. Tem alguém me entendendo? Mateus, não entendi, me dá um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Significa assim, ó. Quero ter um bom emprego, quero ser, sei lá, médico, quero ser empresário, quero ser, sei lá, qualquer coisa. Quero passar num concurso público, que é a minha área. Aí você estuda durante muito tempo, rotineiramente, constantemente, muito. Abre mão de um bocado de coisa, renuncia, estuda, faz prova, faz 2 provas, faz 3 provas, faz 4 provas, e até que um dia, misteriosamente, depois de 3 anos de estudo, 5 anos de estudo, abrindo mão de um monte de coisa, a sorte bate na sua porta e você tem um bom emprego, e você passa. Isso é sorte. Eu passava mal quando alguém falava assim: nossa, Mateus, que sorte que você teve quando você passou, né? Falei, você não viu o tanto de tempo que eu fiquei afundado dentro dos livros. Não existe sorte, existe preparo, existe posicionamento em Deus, e aí então Ele honra aquilo que você está fazendo. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Se você achou, querido, que a palavra ia ser assim, não, fique em paz, que Deus vai jogar na sua cabeça, essa palavra não é de Deus, tá? É de outra coisa. Deus, Ele faz as coisas organizadamente. Ele dá a bênção para quem? Para quem está na posição. Amém? E o verso de número 10 segue dizendo o seguinte: e toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. A classe sacerdotal estava no templo. Zacarias entrou para dentro do templo. E a Bíblia diz assim: e a multidão estava orando do lado de fora. Naquela época, existia uma clara
divisão entre quem podia acessar o templo e quem não. Quem prestava o serviço no templo era a classe sacerdotal. A multidão, o resto da turma, ficava do lado de fora, orando até, no manto, mas do lado de fora. E isso aqui é importante que a gente saiba, porque naquela época do relato bíblico, era exatamente o que acontecia. Sacerdotes podiam ter acesso e o resto da turma para fora. Sacerdote podia ter acesso e o resto da turma para fora. Só que Jesus Cristo veio. E lá em Apocalipse, quem for rápido aí de localização, Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 5 e 6. A Bíblia diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ponto. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Naquela época fazia sentido a multidão ficar para fora. Por quê? Porque eles não eram sacerdotes. Jesus veio e a Bíblia diz que agora nós somos reis e sacerdotes. Então eu tenho uma palavra para alguém aqui que está agindo não como sacerdote, assim como Cristo te colocou. Tem alguém aqui que está orando, mas lá fora, lá no meio da multidão, lá no meio do povo lá. Jesus te autorizou, te fez rei, sacerdote, para que você tivesse intimidade, para que você pudesse acessar o templo, que você pudesse acessar a presença dele, que por muito tempo somente uma classe podia. Então, se você está vivendo aquém disso, orando, mas lá fora, no meio do povo, longe de Deus, sem intimidade, o Espírito Santo manda eu te dizer, você está errado. Não, o combinado não é esse. Jesus veio para você ter intimidade e ter acesso e não ficar orando para o lado de fora. Tem alguém me entendendo aqui? Fazia sentido naquela época, hoje não faz mais. Você está autorizado a entrar na presença de Deus. Ah, Mateus, mas eu não sei como. É só falar assim: oi Deus, tudo bem? Cheguei. É fulano aqui, ó. E desenvolve. É simples assim. Só isso, Mateus, só isso. Você acredita que Deus entende? Você acredita que você não precisa nem impostar a voz e falar assim: Senhor soberano, meu Pai eterno. Nem precisa. Se quiser, faz. Eu acho que Deus olha e acha até, né? Que você não fala assim, normalmente. Aí quando você vai, aí dá uma impostada na voz. Tudo bem, é o seu jeito, não tem problema. Agora, não fique sem acessar a presença de Deus. Não fique longe, não fique fora, não fique orando no meio da multidão de longe. Se aproxime. Amém? Aí, Zacarias orando, queimando o incensinho dele lá, multidão orando. Verso número 11 diz assim: então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. A adoração estava acontecendo do lado de dentro, do lado de fora, do lado de dentro, do lado de fora. Veio o anjo. E a Bíblia diz assim, ó, que o anjo veio exatamente, se colocou de pé ao lado de onde
Zacarias queimava o incenso. Mateus, não estou entendendo, eu vou te explicar. Queridos, a bênção de Deus, ela vai encontrar você aonde você estiver adorando a Deus. Ah, Mateus, mas eu preciso ir lá não sei aonde. Ele vai encontrar você exatamente aonde você estiver adorando a Deus. É nesse lugar aí. Mateus, é lá na minha casa, é lá que ela vai encontrar você. Eu fui batizado no Espírito Santo, sabe onde? Sentado no chão do escritório da minha casa, orando. De repente, o Espírito Santo veio. Do nada. Do nada, Mateus? Do nada depois de 1 ano orando. Queimando incenso. Pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que esse negócio de falar em língua? Eu quero falar em língua, Senhor. Fala comigo, pelo amor de Deus. Aí veio. Onde? Lá. Por quê? Porque lá era o meu lugar de adoração. É lá que Ele fala comigo. Então, queridos, não se preocupe. Deus vai aonde? Bem no lugar que você adora. Não precisa ficar criando mecanismo, subterfúgio, ritualística, dando um ajeito para fazer. Não precisa. Só adora. E depois, aí Deus faz o resto. Amém? Veio o anjo, se colocou do lado dele, e aí Zacarias viu o anjo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. O que é isso, Mateus? Quer saber se Deus visitou você? Quer saber? Um termômetro muito bom é se você teve temor. Teve temor? É Deus. Porque quando eu ponho o pé, você fala, gente, será mesmo que eu estou entendendo o que eu estou entendendo? Já aconteceu com você de Deus entrar? Primeira vez que Deus entrou, eu não tinha familiaridade com a presença de Deus. Deus entrou. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, Deus, é você mesmo, né, Deus? Porque assim, eu não sei se o senhor sabe, eu estou um pouco de medo disso aqui. E Deus falou, é eu mesmo. Então, queridos, será que é Deus? Deu temor? Sentiu um temorzinho no coração? Fala, socorro, aí Deus chegou. Porque a gente fica pedindo, Deus, vem Deus, aparece Deus, fala comigo Deus. Aí Deus aparece, aí você fala, meu Deus, você veio mesmo Deus, ui. É exatamente isso, é o temor. Você vai perceber a presença de Deus no temor. Amém? E aí a gente encerra no próximo verso número 13, que diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Quando a presença de Deus invade, a primeira coisa que você sente é o que? Temor. Falar, meu Deus, entrei na presença de Deus. E a primeira coisa que Deus faz é acalmar o teu coração. Não temas, sou eu mesmo. Essa é a dinâmica básica de quando Deus vem. Você fala, Jesus veio. E Ele fala, calma, sou eu, fica em paz. E aí você fica em paz. Já aconteceu com você? Acontece comigo todas as vezes. Eu fico pedindo, Deus vem. Aí Ele vem. Eu falo, Deus, você veio. Ele falou, vim. Fica em paz, que é eu mesmo. Normal. E aí a Bíblia dá uma informação importante. Diz assim, a tua oração foi ouvida. E você terá a sua esposa, terá um filho, e você colocará o nome dele de João. Só que olha que coisa linda isso aqui. Em nenhum momento do texto que a gente leu até aqui diz que João orou, que Zacarias orou por isso. A única informação que é dada é que Isabel era estéril e eles não tinham filhos. Mas não tem no texto dizendo assim, e Zacarias e Isabel ajoelharam e pediram a Deus por um filho. E não sei o que, e oraram a Deus por um filho. Não disse isso. Disse que eles eram justos, irrepreensíveis e andavam nos preceitos e nos mandamentos de Deus. Em nenhum momento
diz que foi feita essa oração. Só que o anjo disse o seguinte: a tua oração foi ouvida. O que isso quer dizer, Mateus? É bem simples. Deus ouve até aquelas orações que você não tem coragem de colocar em palavras. Deus entende exatamente aquilo que você quer, do jeito que precisa ser, na forma que é, ainda que você não abra a sua boca para fazer, por exemplo, uma oração audível. Ainda que seja um desejo do teu coração em forma de oração: Senhor, olha, um filho é bom, né? Deus está entendendo. Aqui não tem registro de uma oração formal, mas aqui existe pessoas que têm um relacionamento com Deus. E quando as pessoas têm um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Deus é galardoador, ou seja, Ele é abençoador. A Bíblia diz assim que Deus sabe aquilo que você precisa. Então a oração, às vezes, ela não é nem verbalizada, e eu não estou dizendo para que você não o faça, faça, porque é bíblico. Mas tem desejos do coração que Deus te entrega porque Ele quer derramar a bênção. Ainda que você não faça uma oração formal a respeito daquilo. Às vezes eu falo assim: ó Deus, eu estou te entregando formalmente isso aqui, em 2 vias, ó, assina aqui, ó. Estou te entregando. É uma oração que eu faço. Ah, Mateus, que bobagem. É o jeito que eu falo com Deus às vezes. É o meu jeito de me relacionar com Deus. Arrume o seu. E está tudo bem. Mas existem coisas, petições do coração que só você e Deus sabem. Que só você e Deus entendem. Que só você e Deus compreende a profundidade daquilo que você pede. E a bênção de Deus, ela recai exatamente sobre isso. E cabe a nós o quê? Sermos irrepreensíveis, justos, tementes a Deus e segui-lo em todos os seus preceitos. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? Vamos encerrar, gente? O pessoal do louco, rapaz, os homens eles estão mesmo, olha aí. Eles estão totalmente no manto.